Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui dentro do quadro Um Momento com Deus, momento de reflexão, melhor dizendo, e estaremos a refletir sobre o tema Um Único Caminho. Para tanto, vamos estar orando. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui, Senhor, diante de mais um tema de suma importância para nossas vidas, para a nossa consideração. Ó Pai, para que nós possamos, se preciso for, diante dessa reflexão, tomar uma decisão, Senhor, diante de Ti. Uma decisão de arrependimento, de mudança, de total dependência no agir, no trabalhar do Senhor em nossas vidas. Senão, se for de outra maneira, Senhor, dentro dessa reflexão, seja ela para a nossa contemplação, pela importância de nos mantermos firmes neste caminho, neste único caminho. Por isso, Pai, nós queremos Te agradecer desde já por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos da Tua volta. E também pedimos, Senhor, a Tua bênção durante todo esse momento de reflexão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos, vamos estar aqui lendo a palavra de Deus. Está lendo aqui a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, versículo 2, onde, versículo 1, 2 e 3, para começar, tá bom? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. E se o deixardes, ele vos deixará. Ora, por muito tempo Israel esteve, observe bem essa expressão, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Diante dessa leitura, amados, eu gostaria de estarmos aqui meditando sobre, eu vou deixar aqui mais da Bíblia, que essa reflexão ela será em caráter de acompanharmos, né? Tem o texto, tem a forma que se diz, né, dessa pregação expositiva, me lembrei. Então essa reflexão vai ser expositiva diante deste capítulo, em alguns versículos, trazendo em ênfase, né, buscando estar subordinado
a esse único caminho em que precisamos compreender. E nós lemos no versículo 3, este único caminho, ele é Deus. Este único caminho é exclusivamente nos voltarmos para o Senhor e colocarmos Ele como o Senhor da nossa vida, o regente do nosso dia a dia. E esse texto em que nós lemos de início, fala de um rei piedoso, Asa, e que fez uma grande reforma diante do povo, assim que assumiu o seu reinado, e diante disso Deus levantou, né, esse profeta em que nós lemos aqui no início, Azarias, justamente para falar para Asa, testificar para Asa que ele estava no caminho certo, tomando a decisão correta. E esse caminho, ele era Deus. E ele dizia, aquele profeta, para Asa, enquanto ele estivesse com o Senhor, enquanto ele estivesse nesse único caminho, caminhando por ele, ele poderia ter a certeza que Deus estaria com ele. Porém, se ele abandonasse esse caminho, que é o único caminho, o do Deus verdadeiro, este Deus verdadeiro o abandonaria. E quando nós vamos olhar o texto, o contexto e contexto dessa profecia, nós vemos que houve angústia em meio ao povo quando, né, abandonaram este único caminho. Quando abandonaram a Deus e passaram a se voltar para os ídolos. Porém, diante dessa reflexão e dentro desse texto, eu gostaria aqui de já correr para que você reflita comigo. Em primeiro lugar, este único caminho, ele nos leva a uma consciência de arrependimento. Porque o versículo 3 diz, ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que o ensinasse sem lei. E tudo isso aqui, quem proporcionou foi Asa. Foi ele que promoveu essa reforma, colocando de novo e trazendo esses alicerces para que o povo de Israel servisse e adorasse a esse único Senhor, a esse único e verdadeiro Deus. E ainda diz no versículo 4 que o profeta dizendo, quando porém na sua angústia, dizendo que Israel por muito tempo, e testemunhando, quando porém na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Porque esse é o desejo de Deus para a minha e para a tua vida, amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus. O desejo de Deus é que nós nos mantenhamos neste caminho estando nele, ou se nunca nos voltamos para Deus, para esse único caminho, para a sua presença, precisamos tomar esta decisão e ao tomar essa decisão, alguns fatores e alguns aspectos serão fato diante desta trajetória a partir do momento em que nos voltamos, né, e nos decidimos a seguir este único caminho que é servir ao Senhor Deus, o Deus verdadeiro. E é nesse sentido que aqui eu vou estar levando cada um de nós. Primeiro, precisa ter o arrependimento. Quando o versículo 7 diz, vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque vossa obra terá uma recompensa. Ou seja, tem que haver uma iniciativa. De princípio vai haver perdas. Perdas de um amigo,
perdas de uma afinidade maior dentro até mesmo dos seus pares, dos seus familiares, porque o seu próprio Senhor Jesus disse que os nossos primeiros inimigos seriam aqueles de dentro da nossa casa. Por ver a nossa mudança, por ver que nós estamos deixando os caminhos em que andávamos, tortuosos, andando pelo nosso próprio desejo do nosso coração, e agora, mediante, temos ouvido a palavra de Deus, temos ouvido o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós queremos andar na presença do Senhor. Queremos estar nessa trajetória, e para isso nós precisamos, diante dessas inevitáveis mudanças de percalço, diante desta tomada de decisão, vai haver estas perdas. Mas creia que essas perdas são momentâneas, que nós vamos ver a seguir os frutos deste único caminho e de caminharmos por ele. Então, primeiro precisamos nos arrepender. Foi o que Asa fez com Israel. Asa, ele fez com que Israel voltasse para Deus, abandonasse a idolatria, abandonasse o culto nos montes, perto das árvores frondosas, onde havia ali ídolos, e ali eles prestavam cultos idólatras. Então precisavam dar meia volta. É isso aí, arrependimento é metanoia. É nos voltarmos 180 graus, não é 360 graus. Senão você vai estar na mesma situação. É 180 graus, voltar-se para Deus. Porque enquanto nós andamos segundo nosso coração, nós nos distanciamos do Senhor. Segunda, mudança de atitude. Nós vemos aqui, a partir do versículo, no versículo 8. Asa, tendo ouvido estas palavras e a profecia do profeta filho de Oded, cobrou ânimo e lançou fora, olha só, as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então, segundo lugar, primeiro arrependimento. Segundo, tem que haver mudança. Tem que haver uma atitude de abandonarmos tudo aquilo que a Bíblia nos condena, nos leva a conhecer que é do desagrado de Deus. Se éramos idólatras, nós temos que deixar a idolatria. Se antes furtávamos, temos que deixar o furto. Se antes éramos enganadores, temos que deixar de enganar. Se antes vivíamos sobre uma vida em meio à promiscuidade, à leviandade, temos que abandonar a leviandade. Temos que abandonar o adultério. Temos que abandonar tudo aquilo que nos impede de mostrarmos e revelarmos esse verdadeiro arrependimento. Porque a decisão de arrependimento não parte estaticamente por uma questão de consciência desta necessidade, mas tem que ter um impacto quanto à mudança de atitude que precisamos tomar em abandonar tudo quanto já não podemos mais manter conosco. Porque Deus, ele não divide a sua glória. A partir do momento do arrependimento, a nossa vida tem que ser uma vida voltada para Deus. E para isso, e para que Ele esteja conosco, e ao buscarmos a Ele, nós o encontraremos, então nós temos que abandonar tudo aquilo que impede essa realidade em acharmos ao Senhor. Jamais acharemos o Senhor em meio a uma vida desregrada. Terceiro lugar, esse único caminho proporciona, diante de tudo isso, um testemunho influenciador. Versículo 9, eu disse que a nossa reflexão seria expositiva. Então observe o versículo 9. E congregou todo Judá e Benjamim, e os de Efraim, Manassés e Simeão, que com eles peregrinavam. Agora olha a razão. Pois que muitos
E porque muitos, pois que muitos e Israel tinham vindo a ele quando viram, olha só, que o Senhor seu Deus era com ele. Então, a partir do momento que passamos a nos decidir, a nos voltarmos para Deus, para o único caminho, o único, eu podia até acrescentar aí, verdadeiro caminho no tema, mas vai permanecer como está. O único caminho é Deus, é servirmos a Deus. Então, para isso, esse único caminho e permanecermos neles, arrependimento, mudança, isso vai da nossa atitude para que isso aconteça. Não é outros que vai fazer isso, é nós que temos que tomar essa decisão frente à palavra de Deus. Foi isso que Asa fez com Israel. Ele trouxe a lei, ele estabeleceu ali a leitura da lei, o ensino, retomou ali os encargos sacerdotais com respeito diante do povo para ordenar e ensinar ao povo, né, a vontade de Deus. E tudo essas atitudes, com respeito a essa mudança, será um fato influenciador. Por isso que eu disse que a questão da família, a questão dos amigos que acabam nos abandonando porque não podemos nos manter naquela mesma trajetória, aí logo vai haver aquele momento que a nossa perseverança, que está dentro desse ponto, dessa reflexão, vai nos trazer essa influência. Vai ser algo que será notório. E essa notoriedade, eles vão ver que não vai estar em nós, mas vai estar no Senhor. Por quê? Porque o versículo que acabamos de ler, ele diz aqui, porque vindo ele, quando viram que o Senhor, seu Deus, era com ele. Então toda pessoa que abandona a sua vida regressa, abandona a sua vida de vícios, por conta de estar passando a caminhar e estar nesse único caminho que o Senhor espera que nós estejamos, essa pessoa ela vai compreender que não foi aquela pessoa. Ela vai compreender pela mudança que ela sofreu, pela mudança que ela teve, pelas atitudes que ela passou a ter. Isso vai ser algo influenciador, porque o que será notório é a glória de Deus sobre a vida daqueles que estão caminhando neste único caminho. Quarta característica deste único caminho é que ele proporcionará inevitavelmente comprometimento e consagração. Observe o versículo 11 e versículo 12. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois, 7.000 ovelhas. E entraram, olha só, no pacto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Este único caminho, ele traz consigo em nós este âmago. Ele nos proporciona esse desejo, esse anseio de buscarmos ao Senhor e fazer isso com um coração sincero, na compreensão de quanto e tão quanto necessitamos do agir e do operar de Deus em nossa vida. E para isso, precisa de comprometimento e consagração. E não viver uma vida apenas de confissão de fé. Mas aqueles que olharem, não vai ter um testemunho influenciador, pelo contrário, será, né, um instrumento de vergonha, de vitupério, de maneira nenhuma. Se nós estivermos no único caminho, esse único caminho, que é uma ação que parte de Deus, porque não é pelas obras, mas sim pela fé pela qual se coloca em nossos corações, certamente haverá comprometimento e haverá consagração. Em quinto lugar, este único caminho não é algo somente para uma igreja, um povo. Não é algo que se dá somente dentro de uma coletividade, não. Esse único caminho nos proporciona o privilégio de uma comunhão pessoal
com o Senhor. E nós vemos isso no versículo 15 do próprio texto que nós estamos lendo. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque, olha só, de todo o seu coração juraram, de toda a sua vontade buscaram o Senhor, e o acharam, olha só, e o Senhor lhe deu descanso ao redor. Eu queria aqui pegar a King James, ela traz esse versículo de uma maneira a entender melhor esse versículo 15, quando ele diz aqui, ó, todos os filhos de Judá muito se alegraram com esse juramento, porquanto o havia pronunciado de todo o coração. Aí ele diz, o povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma, e o Senhor permitiu, olha só, que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoou com paz em suas fronteiras. Este único caminho que o Senhor deseja que eu e você venhamos a estar é um caminho que nos proporciona um particular com o Senhor. O Senhor, ele age na coletividade, o Senhor requer que nós congregamos, porém, quando nós vamos para a nossa casa, para o nosso dia a dia, neste único caminho, o Senhor nos proporciona uma comunhão pessoal com Ele. Ao nós buscarmos, o encontraremos. E nele está a paz que tanto desejamos encontrar. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E para encerrar, por ser o único caminho, precisamos perseverar nele até o fim. É o que nós lemos, e aqui encerrando o versículo 17. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa, olha só, foi perfeito todos os seus dias. Logo, nós não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós precisamos, numa decisão pessoal, porque Asa, como rei e príncipe de Israel, ele usou da sua responsabilidade, não só da sua gestão, porque a nação de Israel, ele tinha um único Deus e Senhor, um único Deus verdadeiro. Porém, Asa, além de proporcionar e buscar isso para o povo, objetivando o bem-estar do povo, e observe que o bem-estar do povo não estava numa decisão dentro da sua gestão política como rei de Israel, em qualquer medida burocrática, pública, que viesse dele, no aspecto do dia a dia da nação de Israel. Não. O único caminho em que Asa poderia proporcionar a Israel um benefício de paz, de comunhão, de bênção, era justamente encaminhar o povo de Israel a adorar ao único e verdadeiro Deus. Ao voltar para o único e verdadeiro Deus e dar ouvido ao sacerdote, à sua liderança, e se ater à lei de Deus, a lei que Deus deixou escrita para que ele seguisse, com a promessa de bênção, até mesmo na amassadeira, até mesmo na sua panela. Ou seja, em todos os aspectos da sua vida, a bênção de Deus seria com o povo de Israel, se eles se mantivessem neste único caminho. E não poderia encerrar esta reflexão lembrando-nos da palavra do Senhor Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, observe bem, a não ser por mim. Para nós, o Senhor Jesus, ele se manifestou. Ele se fez, ele é o único caminho. Porque ele disse,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, logo, o único caminho, ele é Jesus. E o escritor hebreu diz que Deus falou de várias maneiras pelos profetas e hoje ele fala-nos através do seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para tanto, nós precisamos nos arrepender. Para tanto, esse arrependimento se dará por uma mudança de atitude. Terceiro, se nos mantivermos nesse único caminho que é Jesus, o agir do Senhor em nossas vidas proporcionará um impacto naqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso trabalho, na escola. Será um impacto e será algo influenciador através da nossa vida. E oxalá muitos passarão a servir ao Senhor, assim como através do testemunho e da atitude de Asa. Muitos, como nós lemos, do povo da terra e de Israel se voltaram para Deus. Comprometimento e consagração a esse único Senhor, que é Jesus, Senhor Jesus. E Ele nos proporcionará uma comunhão pessoal, porque Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que Pedro compreendeu quando ele disse, Senhor, para quem iremos, se tu tens a palavra de vida eterna? Então, meu amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, não há outro caminho. Não existe atalhos. Não existe qualquer outra vertente a não ser unicamente Jesus. Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por mim e por você. Foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia. E Ele nos convida a entregar a nossa vida a Ele e passarmos a participar dessa jornada por intermédio desse único caminho, que é o Senhor Jesus. Pense nisso, reflita, medite nesse texto que nos traz essa realidade e nos dá esse ensino, nos passa esse ensino na prática contra todas essas esferas que faz parte deste real e deste único caminho. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão aos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, de reflexão, que nós possamos, ó Pai, permanecer firme, Senhor, neste único caminho. E todos aqueles, ó Pai, que ainda se encontram em outras esferas, em outras trajetórias, que a tua mão poderosa, Pai, que o teu agir venha a ser na vida de cada uma delas, elas possam, a partir daí, Senhor, fazer como Asa e como o povo de Israel, e como todos nós que um dia o Senhor nos fez reconhecer e entender que existe unicamente um caminho, e ele se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Por isso o Pai faz isso, ó Pai, que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.